A Braskem, empresa do Grupo Odebrecht, entregou à Polícia Federal e-mails do ex-executivo Roberto Prisco Ramos. Nós vamos a São Paulo falar com a Renata Lopretti. Oi, Renata, boa noite. Os e-mails trocados entre Ramos e o presidente do grupo, Marcelo Odebrecht, foram usados pelos investigadores da Lava Jato justamente para justificar a prisão dos executivos da empreiteira. Boa noite, Grilo. Exato. Essas mensagens de que você fala estão relacionadas ao bilhete que o Marcelo Odebrecht escreveu da prisão na segunda-feira para o advogado dele. No bilhete ele dizia, vamos lembrar, abre aspas, destruir e-mail sonda, fecha aspas. Segundo a Braskem, a coleta dos dados foi auditada por uma empresa independente e está à disposição da Justiça. Esta semana, a Polícia Federal encontrou com Marcelo Odebrecht, presidente do Grupo Odebrecht, um bilhete com orientações aos advogados de defesa. A frase destruir e-mail sondas, seguida da sigla RR, chamou a atenção dos agentes da Polícia Federal. Os investigadores acreditam que a sigla RR se refere a Roberto Ramos, executivo do Grupo Odebrecht, que em 2011 enviou um e-mail para Marcelo Odebrecht sugerindo que fosse colocado um sobrepreço de 20 a 25 mil dólares por dia em contratos de aluguel de navios sondas para a Petrobras. Para os investigadores, a mensagem é um indício de que o presidente da Odebrecht sabia das fraudes nos contratos da estatal e o e-mail foi usado para justificar a prisão do executivo. Nesta sexta, atendendo a um pedido da Polícia Federal, a Braskem entregou o arquivo de e-mails de Roberto Ramos e disse em nota que o executivo deixou a empresa em dezembro de 2010, quando foi transferido para outra companhia do Grupo Odebrecht. A Braskem também é acusada de pagamento de propina para obter benefícios em contratos para a compra de nafta da Petrobras. Em delação premiada, o ex-diretor Paulo Roberto Costa disse que, para agilizar a compra, a empresa pagou de 3 a 5 milhões de dólares de propina entre 2006 e 2012. A Braskem reafirma que segue empenhada na elucidação dos fatos e à disposição das autoridades. Os advogados de Marcelo Odebrecht negam que ele quisesse atrapalhar as investigações. Afirmam que o objetivo do recado era orientá-los a esclarecer o conteúdo dos e-mails. Bom, e além do desenrolar das investigações em Curitiba, em Brasília o dia foi de muita movimentação por causa das primeiras informações sobre a delação premiada de Ricardo Pessoa, dono da UTC. Segundo a Polícia Federal, ele seria o chefe do Clube das Empreiteiras, criado para fraudar licitações da Petrobras. Pessoa relatou a participação de autoridades com foro privilegiado no esquema e, por isso, a delação dele corre no âmbito da Procuradoria-Geral da República. A gente vai a Brasília falar com a Cristiana Lobo, que tem mais informações sobre o conteúdo da delação de Ricardo Pessoa. Cristiana, boa noite. O que a gente já pode dizer sobre esses depoimentos? Boa noite, Renata. Boa noite a todos. Olha, sexta-feira é um dia que poderia ser mais calmo em Brasília. A presidente arrumando ali as coisas para a viagem dela para os Estados Unidos, com uma comitiva de mais de 7 ministros. Foi um dia, ao contrário, foi um dia de muita atenção, exatamente pela razão a qual você falou, que é as primeiras notícias da delação premiada de Ricardo Pessoa. Ninguém conhece ao certo os termos do acordo de delação premiada de Ricardo Pessoa, mas duas informações são conhecidas, que a Luiz Mercadante teria recebido R$250 mil de doação em 2010 e Edinho Silva, 7,5 milhões em 2014, na campanha presidencial da presidente Dilma. Os dois informam que foram doações legais e Mercadante até apresentou o recibo com a data 27 de agosto de 2010, quando ele disputou o governo de São Paulo. O PT também divulgou nota para dizer que todas as doações feitas ao partido são legais. Então, esse é o discurso que está tendo no PT e ninguém conhece ao certo o que tem na delação premiada de Ricardo Pessoa. Ele fez a delação premiada, solicitou esse benefício, obteve a homologação, isso dá a ele uma situação melhor para negociar, aliás, já negociada, por exemplo, ele já sabe que vai pagar uma multa de 50 milhões e sabe também o tamanho da pena que vai cumprir, que é uma pena bem menor do que se pode pensar em relação a outros casos que não têm essa homologação da delação premiada. E como ele teve a homologação aprovada, referendada pelo ministro Teori Zavascki, o que se imagina é que ele contou algumas coisas, se fala muito, por exemplo, em Caixa 2.
o PT diz, e todos falam, que se de fato ele falar em Caixa 2, ele vai ter que comprovar o que é mais difícil. Isso é no aspecto de Ricardo Pessoa. Agora, do interesse dele e também de interesse do governo, o que se falou muito aqui em Brasília hoje, foi em acelerar as negociações para o acordo de leniência com as empresas, não só com a UTC de Ricardo Pessoa, mas com todas as outras empresas, para isso retomar, então, as obras e o país não parar tanto. Então, foi um dia bastante agitado e vamos ver o que vem mais por aí dessa delação de Pessoa, porque tem bastante coisa e ela não é totalmente conhecida. Bom, Cristiano, então você se prepara e descansa um pouco antes disso. Obrigada. Vamos ver um pouquinho mais do que essas pessoas já mencionadas disseram. O Aloysio Mercadante disse que não conhece o conteúdo da delação de Ricardo Pessoa. Ele confirmou que a UTC fez uma contribuição para a campanha dele ao governo de São Paulo em 2010, contribuição que, segundo ele, foi contabilizada e declarada à Justiça Eleitoral. Edinho Silva confirmou que esteve 3 vezes com Ricardo Pessoa para tratar de doações e que depois disso o Executivo fez doações em 3 parcelas que totalizaram 7,5 milhões de reais. O ministro disse que nunca tratou de assuntos relacionados a nenhuma empresa ou órgão público com o empresário e afirmou que as contas da campanha presidencial de Dilma Rousseff foram auditadas e aprovadas pelo Tribunal Superior Eleitoral. O PT também, como disse a Cristiana há pouco, vai reiterando que as doações recebidas pelo partido aconteceram sempre dentro da lei e foram declaradas à Justiça Eleitoral. Bom, o que a gente tem são primeiras informações que indicam que a delação de Ricardo Pessoa deve mesmo mexer muitas peças no tabuleiro e ajudar a essa situação em Brasília, que já está tão tensa, ficar ainda mais tensa. Nós vimos aí alguns nomes, tem outros circulando na praça e não tem nenhuma expectativa de que isso pare em políticos de escalões inferiores, porque vamos ver aí que já o Edinho Silva já está reconhecendo que, como tesoureiro da campanha da presidente Dilma em 2014, ele recebeu recursos de Ricardo Pessoa, recursos que ele está dizendo que foram no Caixa 1. E aí a gente tem um problema dessa história que a gente tem repetido aqui no Jornal das 10. Os políticos têm todos usado desse argumento. Foram doações legais, doações no Caixa 1, embora todos esses empresários, ou boa parte deles que está dando depoimento, está admitindo doações em Caixa 2 também. Por que Caixa 1 é problema? Porque os investigadores da Lava Jato têm reiterado que aconteceu de uso de propina para dar doações legais para partidos. E isso, em algum ponto da história, vai ser investigado como lavagem de dinheiro. Ou seja, Grilo, só dizer que é Caixa 1 não vai resolver todos os problemas. Nem tem como. Obrigado, Renata.